Esta é a análise ao Coros Pace 3 e vou-lhe dar um tratamento de choque com treinos em pista, fazer várias séries. Depois vou adicionar rampas e também fazer duas provas, no caso uma de 10 km e uma meia maratona. Tudo isto para te dizer como é que foi a minha experiência, fazer uma ligação com o modelo anterior, dizer o que é que eu gostei mais, o que é que pode ser melhorado e partilhar a minha conclusão. É interessante acompanhar o trabalho da Coros, pois não está propriamente interessada em lançar muitos equipamentos durante o ano, mas gosta de ir aperfeiçoando, lançar novos equipamentos já com uma base sólida e aqueles que já estão no mercado, lançar atualizações para que eles continuem atualizados. E depois de já termos analisado a versão anterior, o Pace 2, que para mim foi uma das melhores opções qualidade-preço que existem, já agora tens o link aqui em cima, ou então se verificares aqui na descrição, vamos ver o que o Pace 3 tem para oferecer. E aqui temos um relógio pequeno com um display de 1.2 polegadas, com 66 cores, mas muito leve, apenas com 30 gramas. É um equipamento robusto e é resistente à água até 50 metros. Neste caso em particular, este modelo já permite braceletes de 22 mm, algo que não acontecia nas versões anteriores. Em termos de navegação, tens dois botões, tendo em conta que um deles tem uma coroa giratória, que permite circular por todas as opções do equipamento e depois, quando pressionas, vais selecionar aquela que mais te interessa. Tens ainda touchscreen, para isso vais ter de ativar nas definições e passas a ter também essa funcionalidade. No modo smartwatch, ele é muito simples. Tens os alertas das notificações, nomeadamente das mensagens, WhatsApp, e-mails que recebes, ou mesmo da informação de agenda que tenhas previamente adicionado no teu smartphone. Contudo, não permite a resposta. E já agora um pequeno detalhe, ele é compatível com o Strava. E agora vamos falar da autonomia, que é muito boa. Estamos a falar de 38 horas com o GPS sempre ligado. Vai descer drasticamente se ativarmos a dupla frequência, que passa para 15, mas com 1 hora e 30 de carga ele vai aguentar entre 15 a 24 dias aproximadamente. O que é que vai fazer aqui a diferença? É a utilização que tu fazes, neste caso o tipo de treino e intensidade, se treinas 1 hora, 2, 3 horas por dia, depende sempre, mas também se vais treinar a ouvir música ou sem música. Portanto, tudo isso tem impacto, mas ele vai aguentar entre 2 semanas a 24 dias aproximadamente. Em termos de conectividade, duas opções. Ou utilizas o Wi-Fi ou então o Bluetooth, que acaba por ser a forma de ligar à aplicação e mesmo a equipamentos ou acessórios externos, como por exemplo uma banda. No que toca aos sistemas de navegação, tem GPS, GLONASS, Galileu e dupla frequência. Podes ainda colocar trajetos e fazer a navegação, onde tens o acesso aos checkpoints, o back to start e alertas do desvio de rota que estás a fazer. Em relação aos sensores, para além dos batimentos cardíacos no pulso, tens ainda o altímetro barométrico, o giroscópio, a bússola, o termómetro e o oxímetro de pulso. E agora vamos falar de exercício. Ele tem uma seleção muito completa de modalidades, podes selecionar, mas em relação à natação, por exemplo, ele faz o registro em piscina e águas abertas. Já na bicicleta, permite obter um conjunto de métricas focadas mesmo para quem tem o objetivo de depois fazer uma ligação entre corrida, bicicleta e natação, neste caso de triatlo. E em relação à corrida, onde podes parametrizar se é uma corrida de rua, se é trail, se é virtual ou se estás a correr na passadeira, e tens os dados que estão relacionados com o pace, a distância, o ritmo médio e as zonas cardíacas, super importante. E agora vamos falar sobre a precisão do GPS. Eu pude fazer o mesmo percurso comparativamente com o meu 965. Fiz um treino em pista, depois numa zona que é completamente aberta, portanto não tem muitos prédios à volta, e depois no centro da cidade. E aqui eu posso dizer-te que, comparativamente com o 965, não há aqui um ponto que eu posso dizer que teve ali um erro. Por vezes, os dois cometem erros, passam por cima de edifícios, coisas muito simples, nomeadamente nas pontas, acaba por sempre surgir ali alguma coisa que pode ser melhorada. Contudo, nada de relevante que eu tenha de salientar aqui, portanto, acabo por indicar que ele é bastante preciso. Em relação aos batimentos, aqui é que eu já notei alguma diferença. Eu, neste caso, costumo correr com a banda da Garmin e notei que o Pace 3 acabou por ser um pouco mais conservador na informação que partilhava comigo. Ou seja, estava sempre um pouco abaixo. Até foi interessante perceber, nos dados que eu consegui obter da meia maratona, onde no 965 eu tive muito mais tempo em zona 5 e neste caso, no Coros, o Pace 3, tive muito menos tempo e, portanto, passei mais tempo na zona 4. Os dados até foram mais favoráveis, achei mais interessante nesse ponto, portanto, por isso é que eu estou a salientar que achei que eles foram mais conservadores. E em relação ao registro do sono, fazendo uma comparação com o Vivo Active 5, os dados acabam por ser muito semelhantes, não há aqui nenhum ponto que eu tenha de salientar. Contudo, isto é sempre muito volátil,
pode mudar bastante consoante o pulso onde está, basta mexer durante a noite que as informações podem ser logo diferentes. Contudo, tem isto em conta, isto que eu acabei de partilhar, e acho que acaba por ser muito semelhante comparativamente com este novo equipamento. E agora está na altura de falar sobre a minha experiência com ele. Eu acho que a melhor forma para fazer isso é falar da meia maratona, que neste caso foi aquela que eu consegui o meu melhor tempo até agora, que é 1h22, onde eu tive o 965 como o meu relógio principal, mas fui sempre a observar a informação que a Coros estava a partilhar. E gostei bastante, sentia que o Garmin estava sempre a dizer que eu estava um nível acima, e o Coros, com a informação que eu estava a obter, que estava ali na zona 4, sentia que tinha mais alguma margem para puxar. Obviamente que a sensação que nós estamos a ter é aquela que conta, mas somos sempre impactados pela informação que o relógio partilha connosco e, portanto, gostei. Em relação aos dados que ele oferece durante o percurso que estamos a fazer, sem nenhum tipo de problema, acho que a única coisa que eu mudava é que se o display fosse um pouco maior, seria interessante. Consegues ver a informação, mas eu, pelo menos, eu gosto de displays um pouco maiores, mesmo que o tamanho seja superior. Assim que terminas o exercício, ele partilha imediatamente com o Strava e depois partilha com a aplicação de Coros, que não só é super completa, mas o layout é bastante interessante, simples de utilizar e de navegar. Muito rapidamente chegas à informação que pretendes obter ou então verificar mais em detalhe para te preparares para a próxima prova. Antes de dizer o que é que eu gostei mais e gostei menos, não te esqueças de continuar a passar aqui no canal, passar no Instagram para saberes um pouco mais sobre o que eu estou a testar e no Strava para acompanhares os treinos que eu vou fazendo. Pois bem, então o que é que eu gostei mais neste equipamento? Em primeiro lugar, relação qualidade-preço. Aqui a Coros está de parabéns, eu acho que é mesmo incrível juntar este software e este hardware e conseguir obter este preço. Oferece-nos tudo aquilo que precisamos. Estamos a falar, isto leva-me já para o segundo ponto, um equipamento feito puro para exercício, para treinar. É uma máquina de treino. Não tem, se calhar, não é aquele que tem todas as funções e mais algumas, mesmo aquelas que não utilizamos, mas tem aquelas, as basilares, sólidas e mesmo muitas outras que acabamos depois por necessitar quando já estamos um pouco mais avançados. Depois a precisão, muito importante, não só de GPS, mas também dos outros componentes que precisamos no momento em que estamos a fazer exercício. E depois, claro, a autonomia. Podemos treinar à vontade, que não vamos ter de carregar semana sim, semana não, portanto temos aqui bastante tempo para utilizar este equipamento. E agora aquilo que pode ser melhorado. E o primeiro está relacionado com o tamanho. Eu gosto de equipamentos com um display um pouco maior, mesmo todo ele ser um pouco maior. Poderia ter duas versões, neste caso temos apenas uma. Eventualmente, quem tem um pulso mais pequeno até vai valorizar este equipamento. No meu caso e na minha opinião em particular, eu gostava de ter algo aqui um pouco superior. Depois, a questão dos batimentos cardíacos. Ele faz o registro de 5 em 5 minutos, portanto não é 100% em real time, ou pelo menos eu não descobri essa possibilidade, deixo aqui esta ressalva. Contudo, acho que seria interessante ele ter aqui a possibilidade de ter o registro ao segundo, como muitos outros equipamentos fazem, para obter os dados de uma forma mais detalhada e também um pouco mais atual. Depois, é apenas compatível com acessórios através de Bluetooth. Neste caso não existe nenhuma outra possibilidade. Para quem já tem algumas bandas com algum tempo, não tem essa opção. Por último, vou só colocar, não é um problema para mim, mas para muita gente pode fazer sentido, que gosta de ouvir música quando está a correr e a música em streaming. Aqui tu podes colocar MP3 apenas, portanto descarregar a música mesmo, colocar dentro do equipamento, pois ele não permite streaming. Apenas isso. Para mim não é um ponto negativo, pois eu praticamente não ouço música quando estou a correr. E agora vamos à conclusão e dizer para quem é que este equipamento poderá fazer mais sentido. Mas antes disso, salientar o cuidado que a Coros tem com os seus atletas, com os seus consumidores, em que continua a atualizar equipamentos que já saíram há mais tempo, como por exemplo o Pace 2. É interessante perceber o respeito que se tem por essas pessoas que fazem um determinado investimento e depois ter aqui a possibilidade de continuar a utilizar esses equipamentos. Isso é um ponto mesmo muito positivo. Agora, em relação a este equipamento, para quem é que ele faz mais sentido? Se tiveres o Pace 2, muito sinceramente eu não acho que exista aqui uma diferença gigante. Claro que há aqui pequenas diferenças, mas nada incrível para que te faça fazer aqui uma alteração, pelo menos a curto prazo. Agora, se no teu caso procuras um primeiro equipamento, relação qualidade-preço, tens muitas marcas e aqui poderia discutir bastante, mas
este Pace 3, relação qualidade-preço no mercado atualmente, é dos melhores equipamentos. Tem como embaixador o Eliud Kipchoge, ou então também mais a nível nacional, o Samuel Barata. São atletas que obviamente promovem a marca, mas que acredito que eles também procuram o melhor para eles, e o facto de utilizar este equipamento também nos transmite bastante. O Pace 3, para mim, é uma máquina excelente de treino para fazer provas. O foco é mesmo este, é conseguires ir batendo os teus recordes, treinares, obteres a informação 24 horas por dia, tens todos os dados desde quando estás a dormir, quando estás a treinar. Portanto, é provavelmente aquele equipamento que, para um corredor médio que procura progredir mais, ou mesmo alguém que já está um pouco mais avançado, que não vai ter desilusão nenhuma. Eu, pelo menos, estaria completamente tranquilo se o utilizasse como o meu relógio diário. Portanto, ficas aqui com a minha opinião. Recomendo, caso queiras verificar o modelo anterior, tens aqui em cima a versão 2, o Pace 2. E já agora, se quiseres saber aqui um pouco mais sobre outros equipamentos, deixo aqui este link aqui em cima que também te pode ajudar bastante. E já agora, se quiseres saber um pouco mais sobre corrida, eu deixo-te aqui uma entrevista que fiz com o Samuel Barata, que já o mencionei aqui há pouco. Clica aqui em cima, onde tens 1 hora e pouco de informação muito boa para quem gosta de correr, de fazer exercício. Tens os detalhes todos ali em cima. Espero que tenha-te ajudado de algum modo. Um grande abraço. Encontro-te por aí para um próximo vídeo. Até à próxima. Bons treinos!